Hoje a gente vai falar de... A gente vai terminar de falar aqui de tabelas, tá? E eu vou apresentar alguns gráficos para vocês. E se der, vamos ver, eu apresento também, mostro para vocês o R, tá? Rapidamente, assim, aquele software de estatística que eu disse que eu ia comentar com vocês. E a gente mexe um pouquinho aqui para vocês verem como é que são as coisas na prática, tá bom? Então, deixa eu maximizar aqui. A gente parou exatamente nessa parte aqui. Deixa só eu parar aqui. Isso aqui eu queria que sumisse. Sumiu. Pronto. Não sei se vocês lembram, mas a gente estava na aula passada falando sobre tabelas. E eu mostrei para vocês como é que você tinha que fazer uma tabela com uma variável do tipo quantitativa, seja ela discreta ou contínua, né? De forma que você fizesse intervalos aqui de classes, certo? Então, a gente viu essa notação aqui, essa barrinha, né, com um tracinho, que indica um intervalo do tipo fechado, aberto. Ou seja, né, essa primeira classe que está aqui indica valores que vão entre o 0, incluindo o 0, até o 1, sem incluir o 1. Né? E aqui estão as frequências, ou seja, o número de observações que você tem nos seus dados para cada classe de frequências. E aqui está uma frequência relativa, que nada mais é do que a divisão da frequência, essa frequência que a gente chama também de frequência absoluta, né? Dividido pelo total de observações. Tá? Então, essas frequências relativas aqui também são chamadas de proporções. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos acreditar que sim. Ok. O Átila aqui está falando que tem gente que não está conseguindo acessar o Teams. Tá? Ok, obrigado, então, pela solução que você está fazendo. Mas é bom que o Alexandre escreva aqui. Eu não sei se foi ele que me escreveu outro dia, mas a gente tem que tentar resolver isso. Tá bom? Para não deixar isso acontecer com outras disciplinas e nem aqui também. Tá? Mas obrigado aí pela solução temporária, Átila. Bom, algumas informações, algumas observações que a gente tem que ter sobre tabelas, quando você faz uma tabela. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é que sempre que você agrupar os seus dados numa tabela de frequências, você vai ter perda de informação. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar clara para vocês. Agrupou, tem perda de informação. Tá? Mas, às vezes, é necessário, principalmente quando você tem muitas observações. Tá? Quando você tem uma base muito grande, você acaba tendo que ter algum tipo de perda para tirar algum padrão. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Mais para frente, vocês vão aprender que dá para a gente calcular, por exemplo, a média de um conjunto de dados com os dados originais e dá para você calcular a média com os dados agrupados numa tabela, certo? Se você fizer com os dados originais, você tem a verdadeira média. Se você fizer com os dados agrupados numa tabela, você vai ter uma média aproximada. E assim para qualquer outra medida estatística que você queira calcular. Ok? Então, tem perda de informação. Outro ponto importante aqui é a escolha dos intervalos dessas classes, tá? Que é uma coisa totalmente arbitrária, tá? Mas que vai determinar quanto de informação você vai perder. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Por que eu peguei essa renda em salários mínimos e dividi de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3 e assim por diante? Eu poderia ter feito de 0 a 1,5, né? Depois 1,5 a 3 e assim por diante. Eu poderia ter feito de 0 a 2, 2 a 4. Por que eu escolhi desse jeito aqui? Certo? A maneira como eu fizer isso vai afetar a minha distribuição, que eu vou ficar aqui, essa distribuição de frequências,
e vai afetar também as minhas medidas estatísticas que eu vou calcular associadas a uma tabela, tá? Então, o que acontece? Quando você escolhe um número de classes pequeno, tá? O que é número de classes pequenas? Aqui eu escolhi 1, 2, 3, 4, eu escolhi 5 classes aqui de frequência. Se você escolher um número pequeno, se você escolher 2 classes de frequência, 3 classes de frequência, né? Você vai estar perdendo muita informação. Quanto menos classes, mais você perde informação. Por outro lado, tá? Se você colocar um número de classes muito grande, você também acaba não resumindo a informação. Também não ajuda. Tá? Então, tem que ter algum critério para se escolher o número de classes numa tabela. Tá? E aí eu vou comentar com vocês assim, que o que vai acabar definindo na prática é o bom senso. Ok? Só que bom senso é uma coisa que a gente nunca sabe se tem ou não tem, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que os livros costumam comentar como sendo critérios para se escolher o número de classes. Tá? Então, alguns critérios para a escolha do número de classes. Primeiro critério, utilizar sempre entre 5 e 15 classes. Esse é um critério. Tá? Então, evite fazer uma tabela com 4 classes, evite fazer uma tabela com 16 classes. É um critério bem simples, não diz muita coisa, mas evita os extremos. Tá? Agora, outros 2 critérios aqui um pouco mais assim usados, né? Critério de Sturges, tá? Que é basicamente o seguinte: o número de classes é igual a 1 mais o logaritmo do número de observações dividido pelo logaritmo de 2, certo? Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, ó, tá? A gente tinha, deixa eu só voltar aqui, ó, esse aqui, né? Obter a tabela de frequência da renda mensal dos alunos de uma disciplina, da nossa disciplina aqui. Se você tem 60 alunos, tá? O nosso N é 60. Então, você vai colocar aqui logaritmo de 60 dividido por logaritmo de 2. Por que está LN aqui, tá? Esse LN que está aqui da fórmula é o logaritmo na base E. É o número de Euler, tá? Aquele 2,7, não sei se vocês aprenderam ele no ensino médio, tá? Mas não se preocupa, você pode usar o logaritmo que você quiser, que essa conta vai dar sempre igual. Ou seja, pode ser o logaritmo na base 10, não tem nenhum problema. Desde que você coloque o mesmo logaritmo em cima e o mesmo logaritmo embaixo, tá? E aí vai ficar logaritmo de n, que é logaritmo de 60, dividido por logaritmo de 2. O resultado dessa divisão, você soma 1, ok? Se você fizer isso aqui no nosso exemplo, com 60 alunos, você vai ficar com o número 6,9. Então, a gente poderia arredondar e dizer que um critério seria utilizar 7 classes. Ok? Outro critério, dizer que o número de classes é igual à raiz quadrada do número de observações. Tá? No nosso exemplo da renda média, a gente teria um número de classes de 7,7, quando você tira a raiz quadrada de 60. Tá? Mas, quando você tem muitas observações, isso vai dar um probleminha, né? O que acontece aqui? Por exemplo, se você tivesse, não sei, vamos pensar aqui, um número muito grande de observações. Se você tivesse 100 mil observações, se você tivesse 10 mil observações, 1 milhão de observações, tirar a raiz quadrada não vai ajudar muito. Porque tirar a raiz quadrada vai fazer com que você continue com um número fora desse intervalo aqui, ó, de 5 a 15 classes. Você vai ficar com um número muito grande de classes. Tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam nessa disciplina por enquanto? Tá? Depois que vocês passarem dessa disciplina, vocês basicamente vão ficar com o bom senso. Nessa disciplina aqui, eu peço que vocês façam o seguinte: se eu pedir para vocês agruparem um conjunto de dados, eu gostaria que vocês fizessem esses 3 critérios aqui, ó, tá? Basicamente, o que eu quero que você olhe? Que você decida um número entre 5 e 15,
que você faça essa conta para ver quanto que Sturge está recomendando, que você faça a raiz quadrada de n, e com base nessas 3 informações aqui, você tomasse a sua decisão. Certo? Todo mundo entendeu como que eu gostaria que vocês fizessem? Porque não tem um certo e um errado. Mas eu quero que você sempre me mostre que você pensou em alternativas, ok? Sim, professor. Oi, alguém quer comentar? Não. Não? Ok. Tudo bem aqui? Vejam que aqui, né, seria algo entre 5 e 15, esse critério eu diria 7 e esse critério 8. Tá? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. E no caso de tratar de dados em que não se tem tanta diferença entre eles e, portanto, tem poucas opções de classe? Tá, vamos lá. Se você tem muitas observações e você está no caso de uma variável quantitativa, tá? É muito improvável que você tenha tão pouca variação assim, tá? Não é comum você ter um conjunto de dados. Imagina você ter 60 observações, quase todas elas iguais a 6,5. É muito difícil. Em geral, você vai ter variações, tá? Pode ser que essas classes aqui, ó, sejam na segunda casa decimal. Isso aqui pode ser assim, de 6,5 a 6,7, 6,7 a 6,9, certo? Então, o importante é saber se a sua variável realmente ela é quantitativa, né? E se tem alguma variação. Porque também, se não tiver variação nenhuma nos dados, aí não tem muito o que se fazer em estatística, tá? A gente, onde é que entra a estatística? Quando tem incerteza, quando tem variabilidade. Então, se os dados têm muita variabilidade, a estatística vai ser muito útil para tentar reduzir incerteza. Mas se você não tiver variabilidade nenhuma, acaba que a estatística é inútil, porque a gente consegue saber tudo sobre os dados se eles não variam muito, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer muito, não se preocupa com isso. Tá bom? Certo, obrigado. Bom, então, assim, um passo a passo para se construir uma tabela de frequências, tá? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai olhar o seu conjunto de dados, vai olhar o máximo e o mínimo, ou seja, a maior e a menor observação, e vai fazer a amplitude. Deixa só eu pegar aqui um exemplo com vocês, para a gente fazer isso aqui na prática, tá? Isso aqui é um exemplo de livro, tá? Mas são dados reais, mas é exemplo de livro. Isso aqui é uma medida de dureza de 30 peças de alumínio, tá? É um exemplo. E você tem aqui as suas observações. Então, isso aqui, esse 53,0, é uma medida de dureza, eu não lembro a unidade, associada a uma peça, ok? Aí 70,2 é a medida de dureza de outra peça. E assim por diante. Aqui estão as 30 peças, tá? Como é que você vai fazer, então, para fazer uma tabela de frequências? A primeira coisa que você vai fazer é determinar a amplitude das suas observações. O que é a amplitude das suas observações? Seria o valor máximo menos o valor mínimo, certo? Então, quem é o valor mínimo aqui? A menor observação que a gente tem nesse conjunto de dados aqui, se não me engano, é o 53, certo? 50,7, professor. Oi? 50,7 é o último número. Ah, desculpa, é verdade. 50,7 é a menor observação. E qual é a maior observação que a gente tem aqui? 95,4. 95,4, certo? Então, você vai ter uma ideia de amplitude fazendo o máximo, que é 95,4, subtraído de 50,7, ok? Quando você faz essa diferença aqui, você fica com a sua amplitude, é o que a gente chama. A gente vai falar dessa medida mais para frente no curso, mas ela seria uma medida de variabilidade, tá? Que a gente vai aprender logo em seguida no curso. Depois que você tem a sua amplitude, tá?
você vai determinar o número de classes a ser utilizado segundo algum critério. Então, você pode voltar aqui e pensar, pô, quantas classes eu vou usar agora? Aí você vai e calcula pelo critério aqui de entre 5 e 15. Você pode usar o critério de Sturges. Aí eu vou mostrar para vocês quanto é que dá esses dois critérios aqui, tá? Eu vou abrir o R aqui, tá? Isso aqui é o R, tá? Quando você abre ele, é bem feio assim, tá? A gente costuma usar, na verdade, até uma outra versão mais arrumadinha dele, que é o RStudio. Vocês vão aprender isso depois. Mas eu vou usar ele como uma calculadora, na verdade. Não vou usar ele como para programar, tá? Eu vou usar ele como se fosse uma calculadora. Só vou aumentar a letra aqui. Vou dar uma limpadinha aqui. Então, eu vou usar ele como uma calculadora. Então, eu vou usar o critério de Sturges, tá? O critério de Sturges é simplesmente 1 mais logaritmo do número de observações dividido pelo logaritmo de 2. Okay? Quando eu faço isso daqui, eu fiquei com 5,9. Eu poderia dizer, então, que Sturges está me sugerindo utilizar 6 classes para aquelas 30 peças lá, da dureza das 30 peças. Ok? Aquele outro critério que a gente tem é o da raiz quadrada. Tá? Eu quero tirar a raiz quadrada de n, ou seja, eu quero tirar a raiz quadrada de 30. Aqui no R, tá? Você tira a raiz quadrada fazendo SQRT, né? Que é square root, tá? Raiz quadrada do inglês, né? E você tira a raiz quadrada de 30. Então, aqui deu 5,4. Tá? Então, assim, por aqui, eu poderia dizer que, tá bom, vou escolher 5 ou 6 classes para esse meu conjunto de dados, certo? A gente também tinha uma amplitude. Eu vou chamar aqui de R, tá? Porque a amplitude costuma ser chamada do nome dela aqui em inglês, que é range. Professor, Oi, diga. a gente geralmente 5,9 faz sentido você arredondar para 2, mas pelo critério da raiz, o normal seria arredondar para 5. Tem alguma coisa assim, ou sempre arredondar para mais? Não tem. De algarismo Tá? significativo? Não tem. O que vai acontecer? Vai ser sempre essa observação que está aqui embaixo, tá? Bom senso. Eu vou mostrar para vocês no final que a gente sempre vai fazer ajustes, tá? Tem um trabalho artístico aqui envolvido, tá? E não adianta a gente querer usar, não tem resposta certa, não existe, tá? A gente vai tentar também usar um critério aqui, que não está escrito aqui, mas é justamente essa parte mais artística, tá? Você quer deixar algo que seja amigável para quem for ver a sua tabela. E é isso que eu vou considerar parte do bom senso. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui, vocês vão ver, tá? Então, eu calculei. O de Sturges deu 5,9, que seria aproximadamente 6, né? Critério da raiz quadrada deu 5,4, aproximadamente 5. Utilizar entre 5 e 15 classes, tanto um quanto o outro estão entre 5 e 15. Então, eu poderia dizer que minha dúvida é usar 5 ou 6 classes, certo? Mas eu vou seguir aqui a regrinha, tá? Eu tenho minha amplitude. A minha amplitude, a gente tinha visto que era o máximo menos o mínimo, 95,4 menos 50,7, né? Então, vou colocar aqui, 95,4 menos 50,7, tá? A minha amplitude, então, é 44,7, ok? Eu poderia fazer uma coisa assim, ó. Olha lá o que é o próximo passo. Cadê aqui? Determine os intervalos das classes dividindo a amplitude calculada pelo número de classes escolhidos. É recomendável utilizar intervalos iguais e que cubram todo o intervalo dos dados sem sobreposições, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma referência apenas, tá? Eu vou colocar aqui a divisão da amplitude, ou seja, a amplitude é esse 44,7, dividido pelo número de classes. Se eu dividir isso aqui por 5, tá? Está me dizendo que é para eu utilizar classes de tamanho mais ou menos 8,94 cada uma, certo? Se eu fizer 6 classes, seria aproximadamente 7,45. Ok?
Então, o que a gente poderia fazer? Agora tem vários critérios que eu poderia fazer, tá? Eu poderia simplesmente, eu vou para o quadro agora, e vou mostrar ideias que vocês teriam para fazer e vou mostrar uma que eu faria, certo? Então, como é que você vai fazer a sua tabela? Você vai colocar aqui a sua variável, que é dureza, certo? E aqui as suas frequências. Qual vai ser a sua primeira classe? Tá? Eu vou dar assim, qual seria a opção que o livro está falando, depois eu vou mostrar como que a gente faz na prática. Primeiro, você poderia pegar a menor observação, que é 50,7, tá? E somar um valor para poder encontrar o limite dessa classe. Que valor que eu vou usar? Vamos pensar aqui. Se eu utilizar 6 classes, vamos imaginar que eu vou usar 6 classes, certo? Se eu utilizar 6 classes, quando eu dividir a minha amplitude por 6, deu 7,45. Poxa, eu não vou usar um intervalo de 7,45. É meio esquisito isso aqui, né? Eu poderia usar um intervalo de 7,5. Vamos imaginar que eu vou usar um intervalo de 7,5, tá? Então, qual seria a minha primeira classe? Se ela começa com 50,7, basta eu somar 7,5. Ela iria até 58,2. Então, eu colocaria aqui 58,2. Eu estou indo aqui fazendo aproximadamente, né, classes com essa amplitude, amplitude de cada classe de 7,5, tá? E vou ficar com 6 classes. Qual vai ser a minha segunda classe aqui? Vai ser, peraí, só voltar aqui. Vai ser 58,2, que é o número que está ali em cima, até, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer 58,2 mais, né, 7,5. Vou só fazer 2 vezes aqui, né? 65,7. Então, aqui vai ser 65,7. De novo, eu estou sempre fazendo o da esquerda mais 7,5. Vai dar o da direita. Aí, esse da direita desce para cá. 58,2 mais 7,5 vai dar 65,7. Certo? Então, se a gente ficar fazendo isso, né, a próxima aqui vai ser 65,7 até 73,2. Ok? Depois, eu vou colocar elas aqui, depois vou mostrar como é que ficaria a tabela. 73,2 até 80,7. Depois, 80,7 até 88,2. E, por fim, eu acho, né, vamos ver, 88,2 até 95,7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só continuar essa linha aqui. E aqui estariam as minhas 6 classes, né? Vamos olhar de novo lá os dados. Lembra que a última observação era 95,4, tá? Eu terminei a minha tabela com 95,7, então tá tudo bem, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, o que aconteceria se eu tivesse feito essa conta toda que eu fiz aqui, vamos lá para o R, tá? Utilizando exatamente esse 7,45. Lembra que tinha dado 7,45? Eu arredondei para 7,5, tá? Se eu tivesse usado exatamente 7,45, a minha tabela ela ia ser a primeira classe de 50,7 até, deixa eu botar aqui o 45, até 58,15 seria a minha primeira classe, certo?
A minha segunda classe iria de 58,15 até 65,6. Assim por diante. O ponto é o seguinte, eu quero que todo mundo veja isso aqui. Olha o que acontece com a minha sexta classe. Olha só como é que fica a minha sexta classe. Todo mundo está vendo quanto é que dá a minha sexta classe? 95,4. Estão enxergando? 95,4 é exatamente a minha última observação. Tá? Vamos ver qual é o problema disso. Vamos olhar para cá, né? Se minha última classe fosse um intervalo que terminasse em 95,4, tá? O valor 95,4 não faria parte dessa classe. Todo mundo entende o que eu estou falando aqui? Sim. Todo mundo conseguiu acompanhar? O que eu estou dizendo é, né? Vou colocar em vermelho aqui, porque não faz parte da tabela. Se a minha última classe estivesse assim, ó, tá? Não importa o valor aqui, tá? O valor 95,4 não faz parte desse intervalo aqui. Teoricamente, ele deveria ir para a linha de baixo, que começa com 95,4. E isso vai dar um problema, porque vai dar uma classe a mais. Não vai dar 6, vai dar 7 classes. Tá? Então, o que significa? Quando você calcula a amplitude e divide pelo número de classes, se você começar exatamente na primeira observação, a sua tabela vai terminar na última observação. E, quando você for colocar as frequências aqui na direita, você não vai conseguir colocar a última observação. Vai ficar um erro, vai ficar algo esquisito, porque a última classe vai ter um valor que não faz parte do intervalo dela. Tá? Aí alguém pode dizer assim para mim, não, mas professor, você poderia mudar e colocar que a última classe tem intervalo fechado dos dois lados. Mas isso não é uma coisa muito boa do ponto de vista estético, certo? Você ter uma tabela que tem intervalos aberto, fechado, desculpa, fechado, aberto, fechado, aberto, e o último intervalo você faz fechado, fechado. Isso esteticamente a gente não costuma fazer, tá? Então, eu recomendaria que vocês tivessem esse cuidado de sempre adicionar ali uma pequena constante, né? Se essa divisão da amplitude pelo número de classes deu 7,3, tá? Coloca 7,4, coloca alguma coisa além, senão você vai ter esse problema aqui na última observação, tá? Bom, e como é que você faz agora para encontrar as frequências, né? Você, teoricamente, vamos imaginar que você fosse fazer na mão, né? O computador faz isso para você. Mas se você fosse fazer na mão, você vai olhar quantas observações você tem entre 50,7 e 58,2, tá? Então, você iria olhar para cá e ia contar quantas observações tem nesse intervalo e vai colocar aqui, desse lado aqui, o número de observações que você encontrou, certo? Depois, a mesma coisa para cada classe. E no final de tudo, essa sua tabela, quando você fizer aqui o somatório, tá? Você fizer aqui total, vai ter que dar as 30 peças. Ok? Deixa eu tirar isso aqui no final aqui. Mas o importante é que vai ficar alguma coisa assim, tá? Essa tabela não está tão bonitinha do ponto de vista estético também, porque os valores aqui, né, começam no 50,7. Será que não dava para começar no 50,5? Será que não dava para fazer uma coisa mais amigável do que esses números aqui, né? Do que esses números que não são inteiros, por exemplo? Dá para se pensar em outros critérios, mas eu mostrei para vocês fazendo com 6 classes. Com 5 classes, você ia ter que dividir, né? Com 5 classes, como é que você ia fazer? Você ia fazer, né, a amplitude dividido por 5 classes, deu 8,94. Você poderia usar intervalos de tamanho 9. Então, você começaria com 50,7, o primeiro intervalo, indo até 59,7, certo? Depois, você ia fazer de 59,7 até 68,7. E assim por diante.
até você chegar na última classe, que daria exatamente aqui 95,7, a última classe, se você fizesse com 5. Entenderam a ideia? Entender essa questão aqui, muito importante, de saber que se você fizer o que está aqui, essa divisão, vai dar esse probleminha na última observação. Tem um pequeno ajuste que você tem que fazer, tá? Vou mostrar como é que fica uma tabela pronta aqui, tá? Então, essas contas que eu acabei de fazer lá no R, elas estão aqui, tá? Já estão aqui no slide. Está aqui o mínimo, máximo, amplitude, número de classes, tudo aqui como a gente tinha feito, tá? Só que eu vou mostrar agora fazendo com 5 classes aqui no slide, tá? Então, o que você tinha que fazer? A amplitude deu 44,7, dividido por 5 deu 8,94, a gente tinha acabado de ver isso lá no R, e a gente poderia fazer 5 classes iniciando em 9, tá? Só que aí eu vou fazer uma um pouquinho diferente aqui, eu vou usar números mais amigáveis. Ao invés de eu começar no 50,7, eu vou começar no 50,5, tá? E aí ela fica exatamente assim, ok? Então, tabela de frequências, ou tabela com a distribuição de frequência para os dados de dureza de 30 peças de alumínio. Então, entre 50,5 até 59,5, que é uma classe que tem comprimento aqui, né, amplitude 9 dentro dela, eu tive 10 peças, certo? Depois 4, 8, 6 e 2. Deu um total de 30, ok? Percebam que a última observação, quem era a última observação? Era o 95,4. 95,4 está dentro dessa classe aqui, ó, tá? E tem outra observação nesse intervalo. Quem é? Vamos ver quem é aqui. Quem é que está entre 86 e 95? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É essa aqui, ó. 87,5. Esse 87,5 e esse 95,4 são as duas observações que caíram nessa última classe aqui, tá? E as frequências relativas, o que são? A divisão desse 10 aqui por 30, a divisão do 4 por 30, do 8 por 30, 6 por 30 e 2 por 30. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, professor. Tá? Então, assim, aí você vai dizer, pô, não gostei muito porque é muito subjetivo. É isso mesmo. Por isso que eu falei, o melhor critério é o bom senso. Mas eu quero sempre que vocês me mostrem que vocês pensaram em alguns critérios, certo? Então, aqui, ó, esse item B que eu comentei aqui, eu gostaria que vocês sempre fizessem. Calcula estudos para ver quanto é que dá, faz a raiz quadrada para ver quanto é que dá e opta por algum número, certo? Você pode até montar a sua tabela e depois mudar de ideia e fazer um ajuste, tá? Aqui tem um exemplo. Olha só, aqui estava 50,5 até 59,5. Pô, será que eu não poderia fazer de 50 a 60? De 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 e 90 a 100. Olhem o que acontece. Muda um pouco, estão vendo? Antes aqui eu estou com o mesmo número de classes. São 5 classes. Só que antes eu estava com 10, 4, 8, 6, 2 de frequências. Agora eu estou com 11, 5, 8, 5, 1. Ok? Essas mudanças aqui vão gerar mudanças numa média, vão gerar mudanças numa variância, certo? Vão ser mudanças muito drásticas? Não, tá? Mas vai ter mudança. Por isso que eu disse para vocês que o critério de escolha é um pouco assim estético, artístico, tá? E vai afetar a qualidade das suas estimativas, tá? Olhando do ponto de vista estético, eu diria que para muitos públicos essa tabela aqui seria a melhor, tá? Porque eu tenho os intervalos aqui mais intuitivos para as pessoas olharem e imaginarem. É muito mais fácil você olhar para esses números aqui do que você olhar para essa aqui que eu fiz no quadro, indo de 50,7 até 95,7. Mas aquilo, se você fizer uma ou a outra, as duas estão corretas. Não tem nada que diga que uma está certa ou que a outra está certa. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Demais aí. Estão conseguindo acompanhar? Tudo bem?
Sim. Tá? Vai ter alguns exemplos que eu vou colocar na lista, tá? Vão aparecer os dados brutos e eu vou dizer para vocês assim, agrupe os dados numa tabela de frequência. E aí vocês têm que me mostrar isso, tá? Que vocês pensarem em algum critério e montar a tabela. Tá legal? Bom, essa parte de tabela não tem muito o que falar, é uma coisa muito intuitiva. E é o único ponto aqui, qual é o ponto que gera discussão quando alguém vai falar de tabela? É simplesmente quantas classes vai usar. Tá? É a única coisa assim, que gera ponto de discussão. O restante, tá? É bom senso. Todo bom senso, cada um vai fazer a sua, e eu não vou encrencar com isso. Tá legal? Nem eu, nem ninguém. Tá? Tranquilo? Podemos mudar de assunto? Sim, professor. Então, vou mudar de assunto, tá? Esse arquivo aqui, então, eu já terminei. E a gente agora vai fechar ele aqui e vamos falar de alguns gráficos básicos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês uns dados reais, tá? Primeiro, assim, gráficos hoje em dia, tá? Hoje em dia você tem uma área de visualização de dados que está fazendo, assim, muitos gráficos, tá? Vamos dizer que a gente tem infinitas possibilidades de fazer um gráfico hoje em dia. Ao longo da graduação, você vai aprender muitos gráficos. Muitos gráficos, tá? Mas tem alguns que são mais comuns de serem usados por estatísticos, ok? Porque eles dão para a gente algumas informações que são úteis do ponto de vista estatístico, ok? Então, um gráfico, ele vai ser bom quando ele não for confuso e quando ele passar a informação que ele quer te passar. Se isso acontecer, o gráfico é aceitável, tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que seria, assim, o mínimo que você tem que saber, tá? Em relação a gráficos que têm nomes, tá? Então, às vezes as pessoas vão dizer alguns nomes para você e você tem que saber que nomes são esses e que gráficos são esses, tá? Com o que a gente está até agora, com o que a gente viu até agora no curso, eu vou apresentar alguns gráficos. E depois a gente vai ver ainda mais 2 gráficos que a gente só consegue falar deles quando vocês aprenderem algumas medidas, tá? Esses 2 gráficos, tá? Um vai se chamar diagrama de dispersão, que a gente vai falar dele mais lá para o meio do curso, e o outro é o box plot, tá? Que a gente vai ver em breve, tá? Daqui a talvez acho que 2 semanas a gente deve ver o box plot. Mas hoje a gente vai ver outros gráficos que são importantes para os estatísticos, ok? Então, primeira coisa, bem intuitiva, mas alguém fala para você assim, faça um gráfico de barras, tá? Gráfico de barras, tá? Ou também chamado de gráfico de colunas, ok? São gráficos em que você basicamente usa quando você tem variáveis qualitativas, ok? Você tem uma variável qualitativa que foi medida num conjunto de unidades de observações que você tem. Por exemplo, se eu tivesse naquele exemplo dos 36 empregados de um setor de uma empresa, né? Eu tinha 3 valores possíveis da minha variável: fundamental, médio e superior, certo? Aquelas frequências eu poderia apresentar elas como um gráfico de barras. O que vai ser esse gráfico? Vai ser um gráfico em que no eixo X eu vou colocar as categorias e no eixo Y eu vou colocar as frequências observadas, certo? Então eu tenho aqui, né, 12 empregados com ensino fundamental, 18 empregados com ensino médio e 6 empregados com o nível superior, tá? Outra forma que a gente costuma ter aqui de gráfico de barras, né, é com frequências relativas. Então, é exatamente a mesma forma, essa figura não muda, mas muda o eixo Y. O eixo Y vai deixar de apresentar as frequências para apresentar as frequências relativas, as proporções. Então, a primeira frequência aqui não vai ser 12, né? Vai ser 12 sobre 36, vai ser 1/3, 0,33 aqui, tá? E esse gráfico, ele não vai mais de 0 a 20, né? Ele vai de 0 até, sei lá, 0,5, ou o número que você quiser colocar, tá?
que é o recomendável aqui? Sempre faça um gráfico de barras começando do zero. Se você não começar do zero, você vai gerar aquele efeito negativo, né? Que você vai exaltar as diferenças, mas vai passar uma propaganda enganosa, certo? Dos números que você está apresentando. Aliás, por falar nisso, vocês viram o gráfico que eu mandei para vocês? Mandei por e-mail, né? Um gráfico para vocês darem uma olhada. Aquele gráfico, além de não ter uma escala, né? Aquilo era um desenho, aquilo não tinha nenhuma lógica naquele gráfico que eu mandei para vocês, tá? Como aquilo ali envolve questões de política e eleições, eu não vou apresentar aqui na sala de aula, tá? Mas tá no e-mail lá, quem não viu, depois acessa, porque é bem interessante. Ok? Então, assim, um gráfico de barras ou um gráfico de frequências, um gráfico de colunas, desculpa, é basicamente isso. Colocar as frequências de uma variável qualitativa. Não tem nenhum mistério, tá? Mas vocês têm que saber esse nome, gráfico de barras. Tá legal? Outro gráfico que vocês escutam muito, né, entre estatísticos, gráfico de pizza ou gráfico de setores. Uma informação que vocês também têm que saber é que esse gráfico ele não é muito bem visto por estatísticos, tá? Ele costuma ser muito usado por aí, mas a gente evita ele por causa de alguns problemas que ele gera, tá? E às vezes ele acaba sendo uma propaganda um pouco enganosa, principalmente quando você usa efeitos em 3 dimensões aqui, tá? Mas ele é muito usado, você tem ele no Excel, né? E todo mundo em algum momento na vida já viu alguma análise de dados com gráfico de setores, né? Ou gráfico de pizza. Qual é a ideia aqui? A ideia é você representar frequências relativas por meio de áreas, né? Então, se você imaginar que esse círculo tem área 1, né? E você tem uma categoria que tem 50% das observações, você vai colocar 50% da área, tá? Para representar aquela categoria. Então, nesse exemplo aqui, essa mesma informação que está nesse gráfico de barras, eu poderia olhar e pensar, pessoas com nível médio, eu tenho 18 nesse setor da empresa. É exatamente a metade dos 36 empregados do setor. Então, isso é 50%. Então, se eu fosse considerar todo o setor como sendo um círculo, metade desse círculo seria formado por pessoas que têm um ensino médio, ok? E 1/3 do círculo seria formado por pessoas que têm ensino fundamental, e aqui, aproximadamente 17% da área desse círculo seria formado por pessoas com nível superior, ok? Então, basicamente, o que um gráfico de pizza ou de setores faz é essa divisão das áreas aqui. Lembrando, ele sempre vai ser apresentado para proporções ou frequências relativas, ok? Não coloca aqui número absoluto. A gente não costuma colocar aqui as frequências absolutas, né? 12, 18 e 6. Não é comum você colocar aqui 18, aqui médio 18, fundamental 12 e superior 6. A gente não costuma fazer isso, tá? Tá errado? Não está totalmente errado, mas a gente não costuma, porque ele representa áreas ou setores. Ok? Ele é para frequências relativas, mas esse gráfico é exatamente, ele tem a mesma informação do anterior. Tá? Curiosidade aqui, qual dos dois que vocês preferem? Assim, para fins visuais, qual que para vocês é mais informativo? Não tem resposta certa, é só curiosidade minha mesmo, tá? Fazendo a enquete com vocês aqui. Me digam aí no chat qual que vocês acham que vocês preferem, de barras ou de setores, para analisar esses dados aqui dos 36 empregados. Deixa eu ver, a gente falando de barras, barras, barras. Ninguém prefere dos setores, sério? Ninguém? Surpreso, hein? As pessoas geralmente gostam desse de setor. Ah, apareceu aqui, ó. Apareceu o Bruno, gostou de setores. Ok. É muito comum as pessoas gostarem aí, por aí, tá? Mas, em geral, a gente acaba fazendo... o Daniel também prefere de setores, tá? Mas não está errado, ok? Não tem certo ou errado.
São apenas formas de se mostrar variáveis que são qualitativas. Ok? Rogério também. Agora apareceu mais gente aqui falando que gosta do de setores. Mas tá bom. E até aqui, esse é gráfico de setores. Eu vou apresentar um gráfico, tá? Bem rapidamente. Ele não vai aparecer mais na disciplina aqui, mas vocês têm que saber que ele existe, tá? Que é chamado gráfico de Pareto. Ele é muito utilizado na área de controle de qualidade. Tá? Por que ele é usado na área de controle de qualidade? Porque ele serve para os gestores tomarem decisões. Tá? Eu vou dar esse exemplo aqui, tá? É um exemplo que está associado com defeitos na produção de um determinado produto. Ok? Então, imagina que tem um produto que é produzido numa indústria, tá? E eles têm aqui, depois que eles produzem esses produtos, né? Eles avaliam todos os defeitos que aconteceram durante a produção dele, tá? Então, por exemplo, eles analisam e descobrem que 36, tá, dos 166 defeitos que apareceram, eles olham todos os defeitos que apareceram nos produtos lá que foram produzidos numa amostra que eles pegaram, tá? Dos 166 defeitos, 36 foram devidos a dimensões incorretas, 34 partes danificadas, 29 problemas de máquina, 17 revestimento insuficiente, e aqui eles estão organizados, tá? Me digam aqui, essa variável defeitos, tá? Imagina que você tem um conjunto de dados e ele representa defeitos nos produtos. Então, a primeira observação é um defeito que você encontrou num produto, a segunda observação é outro defeito que você encontrou num produto, e assim por diante, você tem 166 defeitos. Qual é o tipo dessa variável aqui? Essa variável defeitos, qual é o tipo dela? Vou lembrar vocês, é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Qualitativa. Ela é nominal ou ordinal? Nominal. Nominal, certo? Não tem uma ordem aqui, certo? Você não tem falha no adesivo e película nas partes. Tipo, qual é a ordem disso aqui? Não tem um ordenamento, são apenas categorias, certo? Então, isso aqui é uma variável qualitativa nominal. Além disso, se ela é qualitativa nominal, qual é o nível de mensuração dela? Nominal. Nominal, certo? Então, qual é a ideia? Basicamente, a gente ordena essas categorias pela frequência em que elas aparecem no nosso conjunto de dados. Vejam que as frequências estão ordenadas da maior para a menor. Estão vendo? Elas estão decrescendo, certo? Tem mais duas colunas aqui que é importante a gente olhar. Essa coluna aqui é a frequência acumulada, né? Então, a gente tem aqui 36, tá? Depois a gente tem 70, quer dizer que essas duas primeiras categorias aqui somam 70, certo? As três primeiras categorias somam 99. E assim por diante. Quando você chega na última, isso aqui vai dar 166, tá? Depois você tem frequência relativa, que é basicamente a frequência dividido por 166, tá? E por fim, frequência relativa acumulada. O que é isso? É a frequência acumulada dividido por 166, certo? Ou, outra maneira de olhar, é a soma das frequências relativas, né? Então, por exemplo, na primeira categoria, eu tenho 22% dos meus defeitos na categoria dimensões incorretas. Qual é a frequência acumulada? 22%. Depois eu tenho dimensões incorretas e partes danificadas. Essa segunda linha aqui, só a categoria partes danificadas tem 20% das observações. Mas quando eu pego a acumulada, que soma as duas categorias, vai ser 20% dela, mais os 22 da anterior. Isso dá 0,42. Tá? Mas isso é a mesma coisa que dividir a frequência acumulada por 166. Certo? Então, essa tabela aqui é a preparação que a gente faz para se fazer um gráfico de Pareto.
Tá? Não tem nada demais, é um gráfico de barras, tá? Só que ele é feito assim, ó. Ele é feito com 2 eixos, tá? Quando você olha as barrinhas e o eixo que está na esquerda, é um gráfico de barras. Então, por exemplo, dimensões incorretas, né? Dimensões incorretas tinham uma frequência de 36, certo? Então, vocês podem olhar aqui, ó, que está exatamente 36 uma barrinha para dimensões incorretas. Como os dados estão ordenados do maior para o menor, as barrinhas vão decrescendo. Estão vendo? Ok? Então, as barrinhas e o eixo da esquerda formam um gráfico de barras tradicional. Mas, além disso, você também tem um outro gráfico que está representado junto com o gráfico de barras aqui. Que gráfico é esse? Essa última coluna aqui, ó, tá? Lembrem, quando vocês trabalham com frequências acumuladas, ela nunca pode diminuir. É um número que só cresce, certo? Porque eu estou acumulando, ok? Então, sempre o próximo valor vai ser o anterior mais uma frequência. Então, ele nunca diminui. Então, quando você olha aqui nesse gráfico, essa linha que está representada aqui, ó, ela representa as frequências relativas acumuladas. Então, por exemplo, qual é a primeira frequência relativa acumulada que eu tinha? 0,22. Então, exatamente aqui, ó, tá? Eu vou começar no 0,22, olhando agora para o eixo da direita, né? No 0,22, eu vou colocar um pontinho aqui, que vai ser a minha frequência relativa acumulada. O segundo valor é o 0,42, que está associado às 2 primeiras barras. Depois 0,60, que está associado às 3 primeiras barras. E assim por diante. Vocês podem ver que esse número vai crescer, 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 até chegar no valor 1. Ok? A frequência relativa acumulada sempre vai para 1. Tem que chegar a 100%. Ok? Até aqui tudo bem? Tá? Isso aqui são defeitos num tanque, agora que eu lembrei, tá? Mas aqui tá de parede. Por que fazem isso? Tá? Porque geralmente, na área de controle de qualidade, se estabelece um padrão. Por exemplo, temos recursos limitados e nós temos que atuar em alguns problemas. E nós queremos resolver, sei lá, 90% dos nossos problemas, eu quero atuar neles. O que eles fazem com esse gráfico aqui? Eles pegam aonde está o 90, tá? Eu vou usar outro número para poder dar bem bonitinho para vocês aqui. Vou pegar, por exemplo, 0,84, tá? Vamos atacar os nossos defeitos que representam 84% dos nossos problemas. Então, eles simplesmente olham para essa linha aqui e olham para esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é exatamente o que está na altura de 84%. E aí eles olham para baixo, aqui, ó, exatamente embaixo dele, você está nessa categoria aqui, película nas partes. Ok? O que significa isso? Se você quer atuar nos problemas que representam 84% dos defeitos, você vai ter que atuar em esses que estão à esquerda dessa película nas partes. Então, você vai atuar nesses primeiros aqui, nessas primeiras barras. E essas todas que estão aqui adiante, você vai ignorar, porque não são os problemas que acontecem mais. Ok? Precisava fazer um gráfico desse tipo? Não, poderia ter feito aqui, ó, né? Eu quero 84%, estou nessa linha aqui, ó. Então, o que eu tenho que atuar? Todas essas primeiras observações aqui, até chegar no 84%. Eu tenho que atuar em dimensões incorretas, partes danificadas, problemas de máquina, revestimento insuficiente, partes fornecidas enferrujadas, falha no adesivo e película nas partes. Seriam os pontos que eu deveria atuar. Mas é importante vocês saberem que esse gráfico aqui, que mistura o gráfico de barras, né, um gráfico de colunas, que tem as frequências, com as frequências relativas acumuladas, é chamado de gráfico de Pareto, tá? Porque ele tem esse objetivo de identificar as maiores frequências quando você tem uma variável categórica, tá? E que costuma ser algo que você quer atuar, você quer focar nas maiores frequências. Ok? Todo mundo entendeu?
o que é o gráfico de Pareto? Sim, professor. Oi. O gráfico de Pareto é o mesmo que eles usam naquele tipo de clima-tempo, que fica temperatura e chuva? Não sei exatamente, eu não lembro qual seria esse gráfico que você está falando, tá? Mas quando tem variáveis que são do tipo contínua, quantitativa, não costuma ser usado o gráfico de Pareto, ele é usado mais para variáveis categóricas, tá? Eu teria que dar uma olhada para ver exatamente o que seria esse gráfico, tá? Eu vou depois dar uma olhada nesse gráfico que foi apresentado, tá? Que o Marcos mandou aqui, ele mandou acho que 2 gráficos aqui. Depois eu comento dele, tá? Ver se dá um tempinho no final da aula aqui, tá bom? Porque eu quero chegar nas variáveis quantitativas, tá? Eu preciso que vocês vejam hoje pelo menos 2 gráficos com variáveis quantitativas, porque eu quero mostrar uns dados para vocês lá no R, tá? Então, é o seguinte, os 2 exemplos que a gente viu antes, a nossa variável, ela era qualitativa, tá? Mas agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo com variáveis quantitativas. Esse nosso exemplo, que estava no slide anterior, da dureza das 30 peças, tá? Já está claro aqui que é uma variável do tipo quantitativa, mas ela é discreta ou contínua? Aquelas 30 peças de alumínio, a dureza delas, é uma variável quantitativa discreta ou contínua? Contínua? Contínua. Todo mundo concorda? Concordam? Sim. Sim, sim. Então tá. Aquela dureza é uma medida contínua, tá? Como é que você faz um gráfico para uma variável quantitativa? Vou mostrar primeiro uma forma que não se faz muito, tá? É uma forma assim que pode aparecer por aí, mas não é a que vocês vão fazer. Algumas pessoas poderiam pegar, lembra aquela tabela que a gente fez, aquela tabela final que estava indo de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 e assim por diante? Você poderia fazer um gráfico de barras com as frequências observadas e colocando para cada barra o ponto médio de cada classe, tá? Ou simplesmente colocando aqui embaixo um rótulo representando a classe. Poderia ser assim, de 50 a 60 eu tenho 11 peças, tá? De 60 a 70 eu tenho 5 peças, e assim por diante. Ou esse número que representa o ponto médio da classe. Como a classe ia de 50 a 60, o ponto médio é 55. Então, das minhas 30 peças, eu vou colocar no 55, 11. Tá? Não é usual fazer isso, porque quando você faz isso aqui, é como se você tratasse cada classe como uma categoria, tá? Não é assim que a gente costuma fazer. Geralmente, pega uma variável quantitativa e faz um outro tipo de gráfico, tá? Que tipo de gráfico é esse, tá? A gente faz um histograma, mas eu já vou falar dele, tá? Eu quero só mostrar uma outra coisa que existe por aí e que eu só vou falar porque está nos livros, tá? Hoje em dia a gente não usa mais, mas sei lá, você vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público, alguma coisa, alguém pode chegar e pensar, pô, você é estatístico, você tem que saber isso, tá? Mas eu vou falar, o que é um dot plot? Dot plot é um gráfico de pontos, tá? E é uma coisa muito antiga, mas eu vou colocar aqui só para vocês saberem, tá? Lembra aquele exemplo das 30 peças lá? Lembra que a menor observação era 50,7 e a maior observação era 95,4? Estão lembrados? O que você pode fazer? Você pode plotar uma linha e colocar cada observação aqui. Um pontinho exatamente em cima, tá? Do respectivo valor aqui no eixo X, tá? Isso daqui, ó, são as 30 peças, tem 30 pontos aqui. Qual o problema disso aqui? Qual o problema de você fazer um gráfico desse tipo? O que vocês acham? Qual seria uma crítica a esse gráfico aqui? Quando é que ele vai dar muito errado?
Onde é que isso aqui não vai Se funcionar? tiver muita informação uma perto da outra. Se você tiver muitas observações, tá? Isso aqui vai ficar uma linha preta toda pintada e você não vai enxergar absolutamente nada, tá? Então, assim, o dot plot, ele foi feito, né, para bases pequenas, conjuntos pequenos de dados, tá? Não foi feito uma quantidade muito grande, mas é importante você saber, se aparecer um gráfico desse tipo aqui na sua frente, que nada mais é do que um eixo com os pontos plotados em cima, e você olha a concentração, né? Tem mais pontos aqui perto dos 70, pontos aqui perto dos 50, poucos pontos perto do 80 e 90, mas isso aqui é algo um pouquinho arcaico, antigo, serve só para você dar uma visualizada geral, para poucas observações. Se você vê isso aqui, você já sabe, é o famoso gráfico de pontos, ou dot plot, tá? Vou mostrar um mais elaborado, tá? Também antigo, mas isso aqui é um outro gráfico de dot plot, antigo e com dados de preços de carro nos Estados Unidos em 1993, para vocês verem como esse negócio já é antigo, né? Então, assim, isso aqui são 93 marcas de carro, tá? Lá nos Estados Unidos, modelos, e você tem o preço em $1.000, em milhares de dólares. Então, por exemplo, tem aqui um Volvo, tá? Esse Volvo aqui, ó, tinha um modelo que estava sendo vendido aqui a 20 e poucos mil dólares. Outro modelo que estava sendo vendido a quase 30 mil dólares. Ok? Você tem aqui, sei lá, um Toyota. Tá? Você tem 1, 2, 3, tem 4 Toyotas aqui sendo vendidos. E aqui estão os preços dele em milhares de dólares. Qual é o mais caro de todos? Né? Qual é o carro que estava mais caro aqui? É essa Mercedes-Benz aqui. Todo mundo está vendo? Essa Mercedes-Benz aqui tem um pontinho aqui, ó, que passa de 60 mil dólares. Ok? Mas isso aqui dá uma ideia, mais ou menos, dos preços, para você saber que a maioria está concentrada perto aqui de 10 a 20 mil dólares, né? E você tem poucos, muito poucos, que passam de 40 mil dólares, e você tem aqui um carinha só, um carro, que chega a 60 mil. Isso aqui é um dot plot, tá? Da variável, que é uma variável quantitativa contínua, porque envolve dinheiro, geralmente a gente trata ela como quantitativa contínua, mas ela está classificada aqui segundo uma variável categórica, certo? Então, eu estou misturando aqui duas variáveis, uma variável categórica, que é o modelo do carro, ou a marca do carro, né? Aqui acho que é a marca, na verdade, é a marca. E aqui o preço, que é a variável quantitativa. Essa mistura dessas duas variáveis gerou esse dot plot aqui, tá? Mas, de novo, é um gráfico muito específico, e esse tipo de gráfico aqui, ele não resume a informação, tá? O grande defeito dele é que ele não resume, ele bota os dados brutos. Todas as informações dos 93 carros estão plotadas aqui. Então, a rigor, dá para você recuperar os 93 preços olhando esse gráfico. E isso é algo bom quando você tem poucas observações, mas é algo péssimo quando você tem muitas observações, porque chega um ponto que é impossível você olhar. Ok? Isso é o dot plot. Só para você saber. Eu não vou cobrar dot plot, não vou ficar usando esse tipo de gráfico, que a gente vai usar de outras formas. Ok até aqui? Se alguém escreveu alguma coisa, não. Tudo bem? Sim, professor. Então, tá bom. Olha só. Lembra que eu tinha comentado dessa forma aqui, né? O que acontece se você ignorar essa a marca do carro, né? Se você considerar todos eles, independentemente da marca, vai dar exatamente isso aqui, ó. Tá? Os 93 pontos. Dá para olhar, olhando para isso aqui, dá para ver que tem mais observações aqui no começo do que no final, certo? Mas ainda assim, é muito pobre isso aqui. Isso aqui é algo muito pobre, muito antigo, tá? Ok? Não se preocupem com esse tipo de gráfico aqui. Só está aqui para vocês saberem o nome, tá? Mas, finalmente, chegamos num gráfico que é essencial e é o gráfico que vocês sempre vão fazer quando vocês estiverem com variáveis
quantitativas, de preferência contínuas, tá? Ele é chamado de histograma, tá? O que é um histograma? O histograma, tá, é um gráfico de barras, só que ele tem uma característica especial, tá? Cada uma das barrinhas dele, tá, vai possuir uma área proporcional à frequência relativa da classe. Isso não acontece nos outros gráficos de barra. Gráficos de barras tradicionais, o que importa é a altura, não a área. Esse gráfico interessa para a gente a área. E eu vou depois explicar para vocês por quê, tá? A área total da figura tem que dar 1. Então, vocês vão fazer uma figura que tem área 1, certo? E para isso, vocês vão ter que calcular o que a gente chama de densidade de classe, tá? Que nada mais é do que a proporção da classe dividida pela sua amplitude. Eu sei que foi muita informação aqui, tá? Mas eu vou mostrar no quadro aqui, tá? Eu vou mostrar no quadro qual é a ideia que está por trás, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha tabela, eu vou fazer exatamente aquela tabela que está lá nas notas de aula da anterior, tá? E vou colocar aqui as classes daquele jeito que eu tinha feito lá, que estava indo de 50 a 60, certo? Depois tinha de 60 a 70, 70 a 80, eu vou pegar aquela última mais bonitinha, né? E depois, de 80 a 90, e por fim, de 90 a 100. Essa foi a nossa tabela que a gente tinha. Deixa eu só descer aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Vou deixar assim. E eu acho que eu já tinha fechado, mas eu vou abrir de novo ele lá. Era o meu aulas 2, se não me engano, né? Deixa eu abrir ele rapidinho, só para eu copiar as frequências. Era 115851. 115851. 115851. Ok? Vamos imaginar que você tem uma variável que é quantitativa contínua, certo? E você fez uma tabela de frequências. Essa é a tabela de frequências que você fez. Aí você vai fazer o que do lado? Você vai fazer uma outra coluna e vai colocar as frequências relativas, certo? O que são as frequências relativas? Eu não sei se eu cheguei a colocar lá, mas estava lá, né? Está aqui. 0367, então vou colocar aqui, tá? 0367, depois 167, 267, 167, 267, depois 7, e o último é 0,033. Ok? Isso daqui é a nossa tabela. Só que a gente cria uma outra coluna aqui, que a gente chama de densidade. Isso aqui é essencial, tá? O que é a densidade? Essa densidade nada mais é, vou colocar aqui, a densidade nada mais é do que a frequência relativa dividido pela amplitude da classe. Certo? Qual é a amplitude de cada classe aqui? Cada uma das minhas classes, tá? Ela tem uma variação aqui, tem um comprimento de tamanho 10. Todo mundo está vendo? 50, 60, 60, 70, 70, 80. Essa daqui, esse é meu comprimento, a minha amplitude de classe. É 10. Então, eu vou dividir
as minhas frequências relativas por 10, certo? Então, isso aqui vai ficar a primeira 0,0367. Eu dividi por 10. A segunda 0,0167. E assim por diante. Até a última, que vai ficar 0,0033. Nesse exemplo aqui, ficou bem bonitinho, porque as minhas amplitudes de classe eram todas iguais, tá? E dividido por 10, ficou bem fácil de arrumar, tá? Mas o que vai ser o meu histograma? É basicamente um gráfico de barras que vai colocar esses intervalos aqui associados a essas alturas aqui, ó. O meu eixo Y não vai mais ser frequência, vai ser densidade. Tá? Então, vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz isso. Eu vou tirar de novo essa daqui e vou voltar para essa aqui. Olha só, esse daqui é o histograma. O que é importante vocês notarem? Primeira coisa, olhem aqui embaixo. Tá? O eixo não está categorizado. Olha o anterior aqui, por exemplo. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho uma barra que representa esse 55. Depois eu tenho outra barra que representa 65. Mas o que significa esse intervalo entre elas aqui? Ele não tem muito significado, certo? A mesma coisa para variáveis categóricas, né? Aqui, ó, fundamental, médio, superior. Eu poderia ter feito essas barrinhas mais grudadas, mais separadas. O eixo X aqui não tem muita importância. Eu só vou fazer um desenho em alguns pontos específicos que eu escolhi de forma arbitrária. Num histograma, não. No histograma, você vai manter ele de forma contínua. Está indo de 50 a 100, está aqui o eixo, de 50 a 100. E as suas barras elas vão estar grudadas umas nas outras. Tá? Então, a sua primeira barra tem que ter a altura exatamente igual a 0,0367. Então, se você olhar aqui, o eixo não está indo até lá em cima, mas está exatamente aqui no 0,0367. A segunda barra está indo até o 0,0167. E assim por diante. Certo? Isso aqui é um histograma. Aí você vai dizer, pô, mas não parece um gráfico de barras grudado? É, mas ele tem mais algumas coisas importantes, tá? Aqui a área tem significado, tá? Percebam o seguinte, qual é a área desse primeiro retângulo aqui? Quanto que dá a área desse primeiro retângulo? Vocês concordam que é base vezes altura? Base Sim. vezes altura, né? A base é 10, certo? E a altura dele é 0,0367. Quando você fizer a área dele, vai dar exatamente o produto desse número aqui por 10. Ou seja, olhem aqui na fórmula. Quando você faz a área, você está fazendo o produto da densidade pela amplitude da classe. Quando você faz isso, dá exatamente igual à frequência relativa. Certo? Então, o que significa? Quando você calcula a área dessa primeira figura, vai dar exatamente 0,367. Ou seja, 36, né, 0,7% das observações estão nesse intervalo aqui, porque é o que essa área representa. Ok? Essa segunda barra aqui, a área dela vai ser 10, que é a base, vezes a altura, que é 0,167. Então, significa que essa área dá 0,167. Não, desculpe, a altura aqui é 0,0167. Quando multiplica por 10, fica 0,167, ou seja, 16,7% das observações estão nesse intervalo aqui. Quando você soma as áreas dessas barras, tá? Você vai ter exatamente a soma das frequências relativas. E isso vai dar 1. Ou seja, você acabou de criar uma figura que tem área 1. Ok? Todo mundo entendeu? Que essa figura aqui vai ter área 1.
Porque é só você fazer essas bases vezes as alturas, vai dar sempre frequência relativa. E a soma das frequências relativas, que são as proporções, tem que dar sempre 1. Então, essa figura tem área 1. Tá? Aí alguém vai dizer para mim, tá bom, entendi que você fez, mas para que eu preciso fazer isso? Por que isso é importante? Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso. Tá? Vamos lá para o quadro que está aqui. Ó, tá? Aqui está essa tabela. Eu vou fazer o seguinte agora, tá? Como está gravando, não tem problema, você pode consultar depois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avacalhar essa minha tabela aqui, tá? Eu vou pegar essa última classe aqui, ó, e eu vou juntar essas duas. Ok? Posso fazer isso? Eu posso. Vou juntar essas duas classes aqui. O que significa? Ao invés de fazer de 80 a 90, eu vou fazer uma classe que vai de 80 até 100. Ok? Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? E eu vou apagar essa última aqui. Ó. Ou seja, eu vou trabalhar agora com 4 classes, sendo que uma classe é maior que as outras. Estão vendo? Tudo bem até aqui? Sim. O que vai acontecer com as minhas frequências? O que vai acontecer com a frequência dessa classe aqui? Vai virar 6 agora. Vai virar 6. Todo mundo está vendo que vai virar 6 aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em vermelho. Eu vou fazer assim e assim. E vou colocar agora que virou 6. Tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Agora vamos olhar a frequência relativa. Aqui eu tinha 16,7% das observações. E aqui eu tinha 3,3% das observações. Agora eu vou somar. Quanto que vai dar isso aqui? 0. Todo mundo concorda que vai dar 20% das observações aqui? Sim. Agora, o que acontece? A frequência relativa, se você fosse fazer o gráfico dela, tá? O que vai acontecer? Você vai ficar com uma frequência de 0,2 que aumentou. Essa categoria 1 era 0,167, a outra era 0,033, certo? Quando você junta as duas, fica 0,20. Mas e a densidade? A densidade não. Quanto é que era a densidade aqui, né? A densidade dessa classe aqui era 0,0167. E essa de baixo, 0,0033. O que vai acontecer agora? Quando você for fazer a densidade, vai cortar o que estava aqui e aqui, e vai vir agora o quê? Frequência relativa nova, que é 0,2, dividido pela amplitude da classe. Vamos lembrar aqui, ó, a fórmula está aqui. Ó. A densidade é frequência relativa dividido pela amplitude da classe. Essa frequência relativa nova é 0,2. Mas qual é a amplitude da classe? Não é mais 10. Todo mundo está vendo que essa daqui é 20? Sim. Todo mundo está vendo que é 20. Então, a gente tem que dividir esse 0,2, tá, por 20. E isso vai dar exatamente 0,01. Ou seja, a nossa tabela passa do que estava em preto para isso que está em vermelho. Ok? E aí eu vou mostrar o que acontece com o gráfico. Se você não trabalhar com densidades e tiver classes com tamanhos diferentes, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O que ia acontecer aqui? Ó? Vamos imaginar que esse gráfico aqui fosse um gráfico com as frequências relativas. Tá? O que ia acontecer? Quando você juntasse as duas últimas, as frequências relativas iam ficar somadas. Você, no final, ia ter uma barra.
que era super larga, porque ela ia ter uma largura aqui de 20. E qual seria a altura dela? Seria uma altura que seria a soma dessa barra com essa barra. Ela ficaria mais ou menos uma altura aqui assim, ó. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nessa tabela. Olha as frequências relativas. 0,36, 0,16, 0,26. Depois eu tinha 0,16 e 0,03. Eu tenho uma nova agora que tem a altura 0,2. Vocês concordam que a altura resultante fica mais alta do que as duas que tinham antes? Essa altura resultante aqui, ó, é maior do que as duas que tinham antes. Tá? Então, é como se o meu gráfico subisse aqui no final. Ele vai ficar com uma barra bem mais gordinha aqui e alta. E vai dar a impressão que eu tenho muitas observações aqui no final. Isso não é verdade. Tá? Quando você faz com a frequência relativa, ela vai te induzir ao erro. Se você fizer com densidade, ela vai dar exatamente isso daqui. Ó. Olha o que está acontecendo. Vou ficar passando aqui para vocês entenderem. Quando a gente está com frequência relativa e trabalha com densidade depois, a área da figura é sempre 1. Se a área da figura é sempre 1, se eu transformar essas duas classes numa só, eu vou ter que ter uma nova altura que represente um pouco esse valor alto e um pouco esse valor baixo. Então, o que ele está fazendo é como se fosse uma média ali. Estão vendo? A última barra ela acaba descendo, mas ela mantém a mesma área. Certo? A área dessa figura aqui, dessa barrinha com essa barrinha aqui, é a mesma desse retângulo aqui. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é, quando você tem um gráfico desse tipo aqui, eu vou colocar em azul. Vamos imaginar aqui assim. Vamos imaginar que você tem assim, ó, uma barra, outra barra e outra barra, certo? Se você trabalha aqui com frequências, relativas, certo? Se você juntar essas duas classes aqui, ó, você vai ficar com um gráfico resultante que vai ter essa cara aqui, ó. Aqui vai continuar sendo frequências relativas. Você vai ter a primeira, vai ter a segunda, só que o que vai acontecer com a terceira? Ela vai ficar somada. Então, vai acabar ficando uma coisa, às vezes, assim, ó. Espera só um pouquinho. Vou voltar aqui. Vai ficar uma coisa assim. Então, deixa eu diminuir aqui, ó. Esse de baixo aqui, ó, é a junção dessa classe com essa classe aqui. Quando você faz um gráfico, um histograma de frequências relativas, ele vai ficar com essa altura aqui, que é a soma dessa altura com essa altura, e a largura dele vai continuar sendo a largura das duas barras. Só que olha a diferença. O de cima está me deixando bem claro que a última classe tem uma frequência baixa, certo? E a penúltima também tem uma frequência baixa em relação às duas primeiras. Mas quando eu junto as duas, olha a impressão que passa. Parece que essas duas últimas têm uma frequência tão alta quanto a segunda. Isso aqui é enganoso, tá? Se você fizer um histograma com densidades, isso não vai acontecer. O que ele vai fazer é isso aqui, ó. Se você usar densidades, ele vai mostrar para você algo assim, ó. A primeira, a segunda e a terceira vai ficar assim. Ela fica mais larga, certo? Aqui é com densidade. Mas vai ficar assim, ó. A última barrinha fica mais larga, mas ele compensa a altura, certo? E aí aqui você não fica com essa falsa impressão de que as últimas categorias são importantes, tem tanta frequência, tá? Quanto esse gráfico enganoso aqui está te mostrando. Todo mundo está entendendo isso que eu estou falando aqui? Entenderam a diferença?
de fazer Sim. com a densidade e fazer com a frequência relativa? Tudo bem? Eu vou mostrar com dados reais agora para vocês verem um histograma, tá? Mas até aqui tudo bem? Sim, professor. Então tá bom. Se alguém tiver dúvida, escreve no chat, se não tiver com o microfone, para eu saber, tá? Então, assim, qual é a lição do histograma? Faça sempre com densidade. E aí agora vem um alerta para vocês. Infelizmente, tá? Muitos livros de estatística, inclusive alguns softwares de estatística, tá? Quando você vai fazer um histograma, tá? Ele já entende que o default, o padrão, é fazer um histograma com frequências, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Na sua vida, você vai lidar com livros que chamam histogramas, tá? Você vai ter histograma de frequências. Você vai ter histograma de frequências relativas. Você vai ter histograma de densidades. Certo? Você vai lidar na sua vida com pessoas chamando de histograma esses três casos aqui. Histograma sendo gráfico de barras grudadas com as frequências no eixo Y. Outras pessoas vão dizer histograma de... e vão estar falando de histograma de frequências relativas, mas com as classes agrupadas, ali, uma do lado da outra. E outras pessoas chamando de histograma o que é densidade. Então, assim, vamos já uniformizar aqui, tá? Se eu falar em histograma, eu estou falando de densidades. Está claro? Para um estatístico, a gente sempre deve trabalhar com histograma usando densidades no eixo Y. Sempre, 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 sempre. Não é para usar frequência, nem frequência relativa, é para usar densidades. Tá? E tem uma explicação disso, o porquê que a gente faz isso. Tá? Mas é importante vocês saberem que você vai pegar um livro de estatística, você vai falar com alguém que não é estatístico, até com alguém que é estatístico às vezes. Se o cara falar para você, fiz um histograma, esteja preparado para ver histogramas com frequências e com frequências relativas também, tá? Porque acaba que as pessoas chamam tudo isso, gráfico de barra para variável quantitativa contínua, o pessoal chama de histograma. Mas, a rigor, ele tem que ter área 1. A área da figura tem que dar 1. Cada barrinha tem que ter área proporcional à frequência relativa. Então, ele tem que ser com densidades. Ok? Nessa disciplina, sempre que eu falar em histograma, eu quero densidade. Se eu pedir para vocês, façam um histograma, é para fazer com as densidades, não é para fazer com frequência relativa. Todo mundo entendeu isso? Sim. Ok? Sim, professor. Professor, Agora só eu vou... repetir, por favor, desculpa. Não ouvi direito. Tá, eu estou dizendo o seguinte, esse gráfico aqui, ó. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Se você tiver uma variável contínua aqui no eixo X e ver um gráfico de barras, com as barras todas juntinhas, uma grudada na outra, e tiver escrito no eixo Y, frequências ou frequências relativas, outros livros vão chamar isso de histograma, certo? Mas nós aqui só vamos chamar de histograma o gráfico que tiver no eixo Y densidades, certo? E o que são essas densidades? São as frequências relativas divididas pela amplitude de cada classe. Ok? Quando a gente faz isso, a gente garante que a área da figura faz sentido. Então, se você tiver um histograma de densidades que tem essa cara aqui, a área desse retângulo mais a área desse retângulo mais a área desse retângulo vai dar 1. Ok?
A área desse primeiro retângulo aqui vai dar exatamente a proporção de observações que estão nesse intervalo aqui de baixo, tá? Nesse intervalinho aqui. Quantas observações estão nesse intervalo aqui? É só você calcular a área dessa barra. Se a área dessa barra for 0,5, quer dizer que 50% das observações estão nesse intervalo aqui de baixo, certo? Quando você trabalhar com frequências relativas ou frequências absolutas, tá? As áreas não têm significado. A área aqui não tem significado algum. O que importa é apenas a altura, certo? E eu não vou chamar isso de histograma, mas saibam que livros aplicados e algumas pessoas chamam de histograma também isso aqui, um gráfico de frequências quando junta as barrinhas. Grudou as barrinhas uma na outra, o pessoal começa a chamar de histograma. Foi isso que eu falei. Ok? Ok, obrigado. Espera que alguém perguntou alguma coisa aqui. É como se o histograma passasse noção de proporção que se tem no gráfico de setores. Isso, exatamente isso, Átila. Tá? E aí agora eu vou fazer o seguinte, antes de eu mostrar lá no R uma coisa para vocês, aliás, eu vou mostrar primeiro no R, e depois eu vou mostrar a intuição, porque eu posso controlar melhor o tempo, tá? Isso aqui, ó, tá? É um arquivinho que eu não sei se ele está lá no repositório de aulas, mas se não está, eu coloco, tá? Ele tem notas, tá, do Enem por escolas no Brasil em 2016, tá? Então, é um arquivinho TXT, tá? Um arquivo de texto, onde tem aqui, ó, primeira observação, 627,66. Isso aqui é a nota média de uma escola que tirou, né, 627,66 em matemática e 732 em redação, certo? A segunda linha aqui é outra escola que teve média 459, seus alunos no Enem tiveram média 459 em matemática e 507 em redação. E assim por diante, é um arquivo bem grande, tem muitas observações isso aqui, tá? Mas eu vou abrir isso aqui no R para mostrar para vocês um histograma para a gente comparar aqui essas duas notas, tá legal? Depois eu vou usar esses dados para várias coisas, mas eu quero mostrar para vocês eles no R, tá? Então, deixa eu abrir o R aqui. O R já está aberto, porque eu estava fazendo conta nele, né? Então, eu vou mostrar para vocês basicamente o que eu faço aqui para abrir, tá? Eu vou só escolher aqui o diretório onde está esse arquivo. Deixa eu ver aqui o seguinte, se eu consigo achar ele aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou facilitar a minha vida aqui. Eu vou pegar esse arquivo. Deixa eu pegar. Vou colocar ele na minha tela, só para pegar mais fácil aqui, tá? Ctrl C, vamos minimizar todo mundo aqui. Vou jogar na minha tela aqui, só um pouquinho. E vou lá para o R. Então, vou só para eu poder botar um diretório mais fácil aqui. Não precisa fazer isso, tá? Mas eu vou fazer desse jeito aqui. E vou colocar aqui assim, read table, eu vou ler uma tabela com o nome desse arquivo, tá? O nome desse arquivo cadê ele? É Enem 2016.txt. Então, vou colocar aqui. Enem 2016.txt. Ele tem um cabeçalhozinho ali, que está escrito português e redação. Então, vou colocar assim. Deixa eu abrir. Espera só um pouquinho. Abrir um parênteses que eu não fechei aqui. Eu vou chamar isso aqui de dados. E vou fechar essas aspas aqui. Vamos ver se ele vai ler. Deixa eu ver. Vou dar aqui um summary para ver se ele leu. Leu. Tá? Eu acabei de abrir. O que eu fiz? Eu peguei esse arquivo TXT aqui,
tá? Tá vendo que a primeira linha dele está escrito matemática e redação, né? É um título. Quer dizer que a primeira coluna são notas de matemática e a segunda coluna são notas de redação. Então, o que eu fiz aqui no R? Na hora de abrir, eu escrevi: meus dados são iguais a ler tabela. Ler tabela, o nome do arquivo, tá? E isso aqui é o cabeçalho dele. Tem cabeçalho? Tem. O cabeçalho é justamente aquele matemática e redação, tá? Se não tivesse aquilo, se a primeira linha desse arquivo fosse direto às observações, eu não precisaria colocar esse header igual a true aqui, esse T de true, verdadeiro, tá? Bom, não importa isso, não é aula de R aqui, eu só quero mostrar para vocês os dados, tá? Isso daqui, ó, é um resuminho das notas de matemática e de redação para essas escolas, tá? A gente tem aqui a menor nota de matemática, nota média das escolas que estão nessa base aqui, foi de 372,4. A maior nota, 873,6, certo? Em redação, a menor foi 345 e a maior foi 930, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, ó, NRow dados. Ele me dá quantas linhas tem aquele meu conjunto de dados. Ele tem 15.598 linhas, ou seja, são 15.598 escolas que eu tenho ali. Ok? Imagina fazer um dot plot disso aqui, não tem a menor condição, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz um histograma aqui no R, tá? Para essas duas variáveis, para a gente olhar as notas de matemática e redação do Enem de 2016, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico, primeiro, das notas de matemática. A gente chama de histograma, tá? Então, é hist, tá? Dados, e eu boto um cifrão, porque eu quero a coluna de matemática, tá? Aqui, para eu falar para ele que eu quero densidades, eu coloco aqui, ó, prob, que tem a ver com proporção, prob igual a true. Quando eu faço isso daqui, ó, e dou um enter, olha o que aparece. Exatamente o histograma das notas de matemática, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Qual foi, ele já fez para mim automático uma quantidade de classes aqui. Quantas classes ele usou? Vamos ver. Ele utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele utilizou 11 classes. Ele tem um critério automático dentro dele para isso, tá? Se a gente fosse usar aqui critério de raiz quadrada, né? Qual é a raiz quadrada? Vamos dar uma... Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só minimizar aqui e botar um do lado do outro. Todo mundo está enxergando bem aqui? Tudo bem? Sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a raiz quadrada de 15.598. Olha quanto é que deu. Vou usar 124 classes? Não, né? Não tem muito sentido eu fazer isso, tá? Se eu fosse usar o critério de Sturges, né? O critério de Sturges, basicamente, manda eu fazer 1 mais o logaritmo disso dividido por logaritmo de 2. Olha quanto é que deu? 14. Ficou uma coisa mais pé no chão, tá? Mas ainda está alto. Lembra daquele critério de usar entre 5 e 15? Né? Isso aqui é praticamente 15. O R, dentro dele, ele tem a regrinha dele lá, e ele sugeriu 11 classes, tá? Mas vamos ver aqui, nessas 11 classes, qual é a classe que tem a maior área? Todas elas têm a mesma área, têm a mesma largura, né? A que tem a maior área é a terceira classe, estão vendo? O que significa isso? Significa que notas entre 450 e 500 são as que têm a maior proporção de observações. Se eu multiplicar a base desse retângulo, a base dele, que é 50, né? A base aqui é tamanho 50, porque está indo de 450 até 500. Se eu fizer 50 vezes a altura, que aqui deve ser 0,06 alguma coisa, tem como saber o valor, mas eu não estou me preocupado.
Mas se você fizer base vezes altura, vai dar exatamente a proporção de escolas que tiraram em matemática uma nota média entre 450 e 500. Entenderam? Se eu perguntasse para vocês assim, qual é a proporção de escolas que tiraram nota média em matemática acima de 600? O que você teria que fazer? A área de todas as barrinhas que são maiores, que estão além dos 600 aqui. Então, é a área dessa barra, mais a área dessa barra, mais a área dessa barra, dessa barra, dessa barra e dessa barra. Quando você fizesse a área dessas barras todas, você vai ter a proporção de escolas que tirou entre 600 e 900 em matemática. Entenderam a diferença do histograma? Agora eu vou mostrar para vocês como que é isso aqui com frequências, tá? Se você simplesmente tirar esse prob igual a true aqui, ó, eu vou fazer o mesmo gráfico, ele vai me dar frequências. Estão vendo ali, ó? Então eu tenho uma noção aqui, ó, nessas barrinhas, né? Essa barrinha aqui, ó, as barras estão com os mesmos tamanhos. Só que agora as áreas não têm interpretação. Olha, essa barrinha aqui tem uma altura de 5.000 e pouco, tá? Mas a área dela não representa nada para a gente, quando você usa no eixo Y frequências. Todo mundo entendeu a diferença? Sim. Sim. Agora é o seguinte, vamos comparar essas duas distribuições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse gráfico aqui em 2, tá? Isso aqui vocês vão aprender depois, mais para frente no curso, mas eu vou colocar um embaixo do outro aqui e vou fazer um histograma de matemática e vou fazer o de redação. Estão os dois. Estão vendo aqui os histogramas? Ah, eles não estão na mesma escala, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Eu vou colocar de 300 até 900. Não, de 300 a 1.000. Vou fazer isso, porque a menor nota é 300, né? Então, vou colocar aqui xlim de 300 a 1.000. E o próximo de redação também. Xlim de 300 a 1.000. O que eu fiz aqui? Agora o eixo X está igual para os dois, estão vendo? Está indo de 300 a 1.000. A nota do Enem, todo mundo aí fez Enem, né? Acho que a maioria fez, só quem entrou por reingresso que não. Quem fez Enem, lembra que o Enem tem notas que vão de 0 a 1.000, né? Então, aqui estão os dois histogramas. São as mesmas escolas, certo? Aqui está o histograma com as notas de matemática e aqui com as notas de redação. Quem consegue me dar aí alguma afirmação, fazer alguma afirmação sobre notas de matemática e redação? O que dá para se comparar aqui nessas escolas? Notas de matemática e redação. O que você diria? Olhando esses dois gráficos. Qual das provas os alunos foram melhor, por exemplo? Redação. Todo mundo está vendo aqui que as pessoas nessas escolas, essas escolas, né, tiveram um desempenho melhor em redação do que em matemática? Todo mundo está vendo? Como é que eu sei isso? Porque se eu pegar, por exemplo, qual é a proporção de alunos que tirou mais de 500 em matemática? A proporção de alunos que tirou mais de 500 em matemática é a área dessas barrinhas aqui acima do 500. A proporção de alunos que tirou mais de 500 em redação é a área depois do 500 aqui. Vejam que a área na redação acima de 500 é uma proporção muito maior em relação à figura toda do que em matemática. Em matemática, a maior parte dos alunos, a maior parte das escolas, né, mais de 50% das escolas, eu acredito aqui, teve nota abaixo de 500. Tá? Eu vou descobrir isso aqui agora. Eu vou colocar aqui o seguinte, o número que a gente tem é 15.598, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar quantas observações eu tenho aqui de matemática, que são menores do que 500, e vou dividir por 15.000
598. Olha isso daqui. 65% das escolas tiveram média em matemática abaixo de 500. Agora, em redação, qual é essa proporção? Olha só. 19%. Vejam a diferença. Tá? Isso aqui claramente mostra que as notas em redação ficaram bem mais altas do que as notas em matemática. Tá? Esses números aqui, eles representam medidas em estatística, tá? Mas a gente vai falar disso mais para frente no curso. O importante é, eu consigo comparar essas áreas aqui quando eu faço histogramas, tá? E essas figuras têm área 1. Ok? Essas figuras aqui têm área exatamente 1. Ok? E esses númerozinhos que eu peguei aqui, ó, é o número exato. Essas proporções aqui são exatas. Se você calcular a área dessas barras aqui, abaixo de 500, vai dar aproximadamente 0,19791, se você fizer a área dessas barrinhas aqui embaixo. E se você fizer a área dessas barrinhas aqui em cima, dessas primeiras, vai dar exatamente ou algo muito próximo a 0,65. Todo mundo entendeu a ideia do histograma? Sim. Sim? Tá? Depois, eu vou acabar passando esses comandos para vocês, eu vou pedir para o monitor ajudar. Caso vocês queiram fazer alguma análise, alguns dados, enfim, vocês já vão aprendendo e se familiarizando com R, tá bom? Tem na aula aqui, vocês podem ver no vídeo, mas depois eu vou passar os comandos para vocês direitinho, de tudo que a gente fizer na aula. Tá legal? Dúvidas em relação ao histograma? Quem tem alguma dúvida? Não? Podem falar, Não, gente. professor. Não? Deixa eu ver aqui. R é mais amigável do que eu imaginava. Que bom que você achou. Esse aqui nem é a versão mais amigável que a gente usa, tá? A gente usa uma versão mais amigável do que essa. Esse aqui é o R bruto, quando você baixa lá e abre no seu computador, vai abrir isso aqui. Mas tem uma outra forma de trabalhar com ele que é mais amigável. Você baixa um outro software, que é uma versão amigável que usa o R por trás, tá? Que a gente chama de RStudio. O nome dele é o RStudio. A gente chama não, o nome dele é RStudio, tá? Mas ele organiza melhor os gráficos, ele é melhor para programar, enfim. Mas é basicamente isso aqui. O R é bem intuitivo, tá? Agora eu quero ir para o quadro só para dar para vocês uma intuição, para vocês se situarem no curso, para vocês saberem por que vocês estão aprendendo o que vocês estão aprendendo e por que vocês estão fazendo cálculo, tá? Então eu vou gastar esses minutinhos finais aqui da aula, tá? É algo muito importante, tá? Porque talvez ninguém fale isso para vocês, pelo menos não nesse momento do curso, tá? Mas basicamente é o seguinte, tá? Por que você estuda cálculo 1? Tá? Sabe por que você estuda cálculo 1? Por que você precisa estudar cálculo? É pelo seguinte, tá? Quando você chega na faculdade, você aprendeu no ensino médio várias funções. Você aprendeu a reta, aprendeu a parábola, aprendeu algumas funções. Se você fez uma escola que era um pouco mais aprofundada em matemática, você aprendeu função exponencial, função logarítmica. Se você fez um ensino médio não tão forte, pelo menos parábola e reta você tem que ter aprendido, certo? Se você não aprendeu, você vai revisar isso em cálculo 1 e tópicos de matemática aqui. Qual é a ideia? É você fazer gráficos, né? Então você tem assim, ó, um gráfico. Aqui tem o seu x, aqui tem seu f de x. Por exemplo, se você fizer uma parábola, ela vai ficar assim. Tá? A parábola, na verdade, ela vem para cá também, né? Mas você vai ter alguma coisa assim, certo? Quando você tem uma função simplesinha, vou pegar um exemplo aqui de uma reta. Se eu fizesse uma reta aqui, ó, aqui está x, aqui está f de x, e vamos imaginar que essa reta aqui, ó, é f de x igual a ax mais b. É uma reta. Ok até aqui? Uma reta. Se eu perguntasse para vocês o seguinte,
Quanto vale a área entre 0 e 5? Colocasse um pontinho aqui e perguntasse para você assim, ó, quanto vale essa área? Vocês saberiam me dizer? Vocês saberiam me dizer? Não precisa me dar a resposta numérica aqui. Só quero dizer o seguinte. Sim, É a área de um triângulo, certo? correto. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Qual é a base desse triângulo aqui? 5. Qual é a altura desse triângulo? Você teria que olhar aqui quanto vale esse pontinho aqui. Ó. Esse pontinho aqui, pela reta, seria A vezes 5 mais B. Vai depender do A e B que você usar. Se for uma reta que é essas constantes aqui, sei lá, igual a 1 e 2, vai ser 1 vezes 5 mais 2. Não é o caso aqui, tá? Eu fiz uma reta aqui que o B é 0, mas não importa. O que interessa é que vai ser o ponto aqui, é o A vezes 5 mais B. É a altura, só arrumar isso aqui que ficou feio, vou botar aqui, A5 mais B. Então, se você fizer base, que é 5, vezes a altura, que é A5 mais B, e dividir por 2, você encontrou essa área vermelha. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Ou seja, encontrar área de um círculo, um triângulo e um retângulo, vocês aprenderam no ensino médio. Ok? Mas o que acontece? Se eu quisesse uma área desse tipo aqui, ó, como que você ia fazer? Vocês sabem? É por integral? É integral. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando a sua função não é uma retinha bonitinha, você não sabe fazer isso aqui, essa área aqui, de uma maneira automática, com o que você aprendeu no ensino médio. Certo? Então, você estuda cálculo 1 para aprender o seguinte. Deixa eu botar numa outra cor aqui, ó. Para aprender a fazer isso aqui, ó, a sua função é assim. É uma função doida. F de x está aqui está seu x. Imagina que essa daqui é a sua função. Imaginaram? Se alguém pedisse para você, calcule para mim quanto vale essa área aqui. Você, em cálculo, vai aprender a fazer isso. Certo? E isso vai se chamar integral. Certo? Você vai aprender primeiro limite, depois você vai aprender derivada e depois você vai aprender integral. Basicamente, para encontrar áreas embaixo de curvas. Alguém aí já assistiu aquela série The Big Bang Theory? Vocês conhecem essa série? The Big Bang Theory. Conhecem o Sheldon? Sim. Sheldon, né, que é o físico lá. Tem um episódio que ele fala assim, né? Não estou preparado para ter um filho que não saiba calcular a área embaixo de uma curva. Ele falou isso uma vez lá. O que ele estava falando? Não estou preparado para ter um filho que não saiba integrar, que não saiba o que é uma integral, que não saiba cálculo 1. Ok, ele é sem noção. Mas aquela piada do episódio era dizer o seguinte, que ele não está acostumado com pessoas que não estudaram cálculo. É como se fosse isso. Então, ele não ia suportar um filho que não soubesse calcular essa área aqui, certo? É isso que você aprende em cálculo 1. Não tem nada de fácil nisso, tá? Só estou dizendo que é o que está por trás, ok? Por que a gente calcula áreas embaixo de curvas, tá? É mais ou menos pelo seguinte. Quando você tem um conjunto de dados, agora eu vou falar como estatístico, tá? Quando a gente tem um conjunto de dados, você tem histogramas, você tem comportamentos. Ok, como esse que a gente acabou de ver agora, notas de alunos, certo? Eu não disse para vocês que a área dos retângulos tem a ver com a proporção de notas naquele intervalo? Por exemplo,
se eu pegasse aqui essa barrinha aqui, né? Essa barrinha, a área dela representa a proporção de escolas que tiraram uma nota nesse intervalo aqui. Todo mundo entendeu isso do histograma? Tudo bem? Sim. Então, o que acontece? Quando você chegar em probabilidade, que é no semestre que vem, vocês passando em cálculo, tá? Você vai aprender que a gente, na prática, como estatístico, a gente não trabalha com o histograma. A gente faz o seguinte, a gente pega uma função que tenta aproximar o nosso histograma. É como se fosse assim, você pega os dados e procura, você acaba procurando qual é a função que mais se aproxima do comportamento dos seus dados. Essa função que a gente encontra é o nosso modelo probabilístico, certo? E ele vai representar os nossos dados. Então, fica assim, ó. Se você tem esses dados aqui em azul, tá? E quer calcular uma proporção, você faz essa área do retângulo. Mas se você quiser aproximar esse seu comportamento dos dados por um modelo, esse modelo que é a linha preta, vai ser, na prática, uma função. Esse seu modelo vai ser uma f de x. Então, se você tivesse interessado em calcular exatamente aquela área ali, ó, que você estava calculando aqui, com essas barrinhas e fazendo histogramas, se você for fazer isso usando um modelo probabilístico, você vai ter que encontrar essa área em vermelho aqui. Ó. Só que não dá para fazer isso calculando área de retângulo. Você vai precisar fazer o quê? Vai precisar integrar aqui. A integral vai te dar a área dessa região em vermelho. E aí, com base nisso aqui, você vai ter uma estimativa da probabilidade ou da proporção das suas observações caírem nesse intervalo aqui. Então, nesse exemplo do Enem ali, tá? Eu poderia dizer assim, a probabilidade de uma escola tirar uma nota entre 550 e 600 é dada pela área daquele histograma, a área daquela barrinha. Ou, se eu utilizar um modelo probabilístico para isso, vai ser a integral embaixo da curva, porque o modelo probabilístico é uma função de x. Certo? Então, funciona mais ou menos assim. Em cálculo 1, você aprende a achar a área da função, e em probabilidade, você aprende a pegar uma função e modelar os seus dados com ela. E aí você consegue calcular as áreas que são probabilidades usando o cálculo 1. Entenderam a ideia? Por que estuda cálculo 1? Espero que tenham entendido. Tá? Porque essa intuição, assim, em geral, não é dada em cálculo. Tá? Lá vocês vão aprender a calcular as integrais e acabou. Não necessariamente, só se o professor falar, é ótimo, mas ele não é obrigado a falar essa associação aqui com probabilidade. Tá? Pode acontecer de não falar. Então, às vezes, é bom você ter essa noção.